Sabe, as leis de um país são muito mais do que só um monte de regras num livro. Elas são, na verdade, um espelho da cultura, do tecido social daquele lugar. E hoje a gente vai dar uma olhada em como as leis de contrato da China e do Japão contam uma história fascinante sobre confiança, economia e, claro, ambição global. Bom, vamos pensar numa situação bem prática. Imagina que alguém está no meio de um negócio super importante. Tem um contrato assinado, tudo certo. Mas começa a bater aquela sensação ruim, sabe? A suspeita de que a outra parte não vai cumprir o que prometeu. O que a lei permite fazer nesse caso? Essa pergunta, bem do dia a dia, é o ponto central da nossa análise de hoje. Quando os negócios ultrapassam fronteiras e se tornam globais, as regras do jogo mudam completamente. Entender como os diferentes sistemas jurídicos funcionam, olha, não é só um detalhe técnico, não. É absolutamente essencial para o sucesso. Então, em 1999, a China deu um passo gigantesco. Criou a sua Lei Unificada de Contratos. E isso não foi só uma atualização qualquer. Foi uma reforma pensada, sabe, intencional para se alinhar com o resto do mundo. Eles se inspiraram muito em padrões internacionais, como a Convenção de Vendas de Viena e até no Código Comercial dos Estados Unidos. Mas por que essa mudança tão grande? Tinha uma filosofia por trás de tudo isso, uma ideia muito poderosa que resumia bem a ambição da China na virada do século. E essa filosofia ficou conhecida pelo lema Ji-Gi. Ji quer dizer conectar e Gi é trilho de trem. A metáfora é genial, né? A ideia era literalmente conectar os trilhos do mercado chinês aos mercados globais, criando regras que estivessem prontas para o século XXI. E essa abordagem, na época, deixou a lei chinesa bem mais avançada que a japonesa nesse quesito de alinhamento internacional. Para a gente entender as diferenças culturais profundas que aparecem na lei, vamos focar num mecanismo jurídico bem específico. É aqui que a coisa fica interessante de verdade, e onde a gente vê as abordagens tão distintas da China e do Japão. O conceito-chave aqui é a defesa de execução. Falando de um jeito simples, é o direito de uma das partes dizer: olha, eu não vou fazer a minha parte enquanto a outra não fizer a dela. Parece bem direto, né? Mas o jeito que essa defesa é usada revela muito sobre o sistema. Essa defesa aparece de três formas principais. A primeira é a defesa de execução simultânea. Pense em comprar algo numa loja. O pagamento é feito, o produto é entregue, tudo ao mesmo tempo. Já as outras duas, a de execução prévia e a de insegurança, é onde as diferenças culturais realmente dão as caras. Para ilustrar isso, vamos usar um cenário hipotético bem simples. Vamos ver como esses princípios legais se desenrolam de maneiras completamente diferentes na China, quando a gente compara com a maioria dos outros países, incluindo o Japão. Então, imagine este acordo. Um vendedor tem que entregar as mercadorias primeiro, e o comprador, por sua vez, só precisa pagar 6 meses depois. É um tipo de acordo super comum entre empresas, onde existe esse intervalo entre uma obrigação e outra. E aí que surge o problema. O vendedor fura o prazo de entrega. O tempo passa e, de repente, chega a data em que o comprador deveria pagar. E agora? O vendedor que não cumpriu a parte dele pode mesmo assim exigir o pagamento? E isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Na maioria dos países, Japão incluso, a resposta é sim. O vendedor errou, tem que pagar uma indenização pelos danos, mas o contrato de pagamento do comprador continua valendo. Já na China, a resposta é um sonoro não. O comprador pode se recusar a pagar até a mercadoria ser entregue. O vendedor simplesmente não tem como exigir o dinheiro. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: por que essa diferença? Estudos sobre o direito chinês apontam para uma razão cultural bem profunda que está resumida nessa citação. A lei, nesse caso, funciona como uma garantia num ambiente que é percebido como de baixa confiança. Como não se parte do princípio que existe uma confiança ali, a lei entra para criar essa segurança. Mas a história fica ainda mais interessante quando a gente olha para a terceira defesa, a defesa de insegurança. Isso acontece quando uma das partes começa a duvidar, e duvidar muito, da capacidade da outra de cumprir o contrato lá na frente. Voltando ao nosso cenário, o vendedor tem que entregar primeiro. Só que antes do prazo, ele começa a ouvir uns boatos preocupantes. A situação financeira do comprador parece que não está nada boa. O vendedor fica com medo de entregar a mercadoria e nunca mais vê a cor do dinheiro. O que a lei permite que ele faça. E aqui, de novo, a gente vê um contraste fascinante. Na China, a lei protege muito o vendedor. Ele pode não só suspender a entrega, como também, se o comprador não der nenhuma garantia, ele pode cancelar o contrato de vez. Já o Japão chegou a pensar em adicionar essa defesa, mas no fim rejeitou. E por quê?
para proteger as pequenas e médias empresas que poderiam ir à falência se as grandes empresas começassem a usar esse direito. A lei acaba refletindo prioridades sociais e econômicas bem diferentes. Então, o que tudo isso nos diz, no final das contas? Que a lei não é só um conjunto de regras abstratas flutuando por aí. Ela é um espelho que reflete a cultura, as estruturas sociais e as estratégias econômicas de uma nação. Resumindo a ópera, a lei de contratos é profundamente cultural. Ela pode dizer muito sobre o nível de confiança numa sociedade. A gente vê como a estratégia econômica de um país, seja para proteger quem vende ou para proteger as pequenas empresas, se traduz direto nas leis. E a lei chinesa é um caso de estudo incrível, foi feita para conectar os trilhos com o mundo, mas ao mesmo tempo tem cláusulas que são a cara do seu contexto social. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a lei é mesmo um espelho, o que as leis de contrato de um país revelam sobre a sua cultura, sua economia e o nível de confiança entre as pessoas? A resposta pode ser bem mais reveladora do que a gente imagina.